Vamos fazer um passeio pela educação brasileira do período colonial até hoje. Teoricamente, vamos seguir esse sumário que aí está. Vamos ver se a gente dá conta de falar tudo isso que aí está representado por períodos. Começando pelo século do pau-brasil, de 1500 a 1530, ninguém instruía ninguém. Só os jesuítas que criaram um lugar para domesticar os indígenas, fazendo a catequese deles. Mas a educação, que é bom, zero. Pô, bem, no Brasil colonial, que vai contar o ciclo do açúcar e o próximo, na prática, vai ter educação familiar. Quem pode vai educar seus filhos, seus afilhados, e quando pode, manda para Portugal para que estude lá. Porque aqui não tem escola organizada para ninguém. No século do ouro, já no século XVII e o XVIII, o Marquês de Pombal dá uma reviravolta em todo o reino português. E o Brasil não fica de fora. Ele cria fontes de recursos para a educação, chamado subsídio literário, um imposto, né, que incidia sobre a carne e o vinho, o vinagre e a cachaça. Pois é, a cachaça financiava a educação nos tempos do Marquês de Pombal. Aí começa a Revolução Industrial e a manufatura precisa de gente que saiba fazer, que seja capaz de entender o que está fazendo. Aí vai nascer aquilo que hoje seria o Senai. Naquele tempo, para a Revolução Industrial, nascia então o ensino ou as escolas profissionalizantes. Chamava Liceu de Artes e Ofício, né? Bom, e por aqui? Aqui chegou as escolas religiosas, como é o caso da Gentil Bittencourt, lá de Belém do Pará, é a escola mais antiga do Brasil, está com 220 anos funcionando. E a educação letrada no Brasil colonial era só para homem, pô. A mulher tinha que só cuidar da vida doméstica ou ser freira. Não tinha outro caminho naquele tempo. O Brasil colonial, já com Dom João VI vindo para cá, para o nosso país, ele está fugindo do Napoleão e transfere toda a corte portuguesa para cá. Não é mole, não. São 15 mil pessoas que chegam no Rio de Janeiro e começam a expulsar todo mundo de suas casas e começam a ocupar as casas, trazendo aquele monte de funcionário público, um monte de padre e bispo e não sei mais quem, e aí traz conde, duque, não sei mais o que, todo mundo com medo danado do Napoleão, porque o Napoleão estava invadindo tudo lá. Quando ele chega na Bahia, e ele aporta primeiro em Salvador, ele já cria logo a Faculdade de Medicina, que é a primeira do Brasil. Depois, eles vão para o Rio, e aí, outra Faculdade de Medicina. Por quê? Porque todo mundo precisa de médico, pô. E eles também precisavam. Mas ele não ficou só nisso. Ele criou Escola de Belas Artes, Academia Real da Marinha, curso de Química e de Agricultura, tanto na Bahia como no Rio. Então, no período joanino, já começou a acontecer escolas no Brasil por conta da coroa, portuguesa ainda, né? Quando Dom Pedro sai da aba do papai e aí começa a governar o Brasil, e eu estou falando de Dom Pedro I, ele cria no Rio de Janeiro escolas de primeiras letras. E ele decretava que a educação deveria ser um sistema público, ou seja, um império, ele era o imperador, iria bancar as escolas das primeiras letras. E aí ele criou para pegar. Ele não tinha professor,
Ele criou as escolas normais para que formasse professores, e aí essa escola normal ia mobiliar as escolas de primeiras letras. Ele também criou o Colégio Público Dom Pedro I, que está lá no Rio de Janeiro até hoje também. Os cursos jurídicos também serão criados. Então, o restante tinha que ir para Portugal. O Dom Pedro também, ele era muito católico e ele não deixou barato. Na primeira Constituição brasileira, já estava dizendo com todas as letras que a religião oficial era o catolicismo. E o catolicismo tem um sério problema: o excesso de conservadorismo. Não mexe, não muda nada. E modernizar uma escola católica não era fácil. Tanto é verdade que a primeira modernização de escola acontece com Dom Pedro II, filho deste aí, Dom Pedro I. Por quê? Porque não era fácil isso daí. As dificuldades que ele enfrentou de dinheiro, ele fez exatamente o que os presidentes da República fizeram depois. Passou do império, do governo central, para as províncias o financiamento da educação. Ou seja, ele passou a bola para os outros, tirou o dele da reta e desgraçou com o ensino no Brasil. Desde o período colonial, o número de escolas domésticas era elevado e atendia muita, mas muita gente, bem mais do que a rede pública do governo. Essa que aí está é minha avó, Jovita. Eu, quando criança, ia na escola da minha avó, embora ela não tenha sido minha professora, mas eu ia na escola da minha avó, no fundo da casa dela, uma varanda gigantesca, cheia de mesas, onde ela ensinava, entre aspas, de primeira a quarta série, para toda a rapaziada dali. E o preço era uma galinha, um porco capado, era, às vezes, um café torrado, moído, pronto. Não se pagava, se fazia oferta, se doava alguma coisa. A Jovita pode ter tido muito defeito, mas ela educou muita gente. Bom, de 1840 em diante, nós já perdemos o Dom Pedro I, que volta para Portugal, e o Dom Pedro II, filho dele, assume aqui. Esse Dom Pedro II, que é o cara que fica 19 anos no poder, ele vai fazer a primeira escola de surdo do Brasil. E detalhe, ele vai ser o diretor dessa escola. O Instituto de Surdo Mudo do Rio de Janeiro é esse negócio que ele criou em 1857. Ele também criou uma coisa que eu estudei, chamado grupo escolar. Embora ele tenha sido criado pelo Dom Pedro II, mas a ideia nasceu lá no estado de São Paulo. Em 1872, sob o governo, o império de Dom Pedro II, já tinha mais de 20 liceus de ensino secundário. Então, o grupo escolar para o ensino primário e os liceus para o ensino secundário. Merece atenção que, nesse período, o pessoal dos Estados Unidos foge de lá para cá. Um monte de americano foge de lá para cá. Eles se instalam em São Paulo. E aí, eles eram presbiterianos e metodistas. Esses camaradas trazem uma coisa de muito boa, que é a educação moderna, pregada, detalhada, teorizada por Pestalozzi. O Pestalozzi deu esse empurrão na educação pública no mundo ocidental. E eles, americanos do norte, quando chegaram em São Paulo, trouxeram. Então você escuta falar em
Faculdade Metodista Mackenzie, Faculdade Metodista de Piracicaba. É fruto desses homens e mulheres que chegaram aqui no Brasil e fundaram escolas voltadas para a educação formal livre dos julgos da Igreja Católica. Bem, o Brasil é arrumado para o futuro sob o império de Dom Pedro II. Poucos fizeram tanto pelo Brasil como o imperador Pedro II. O Liceu de Artes e Ofícios foi criado em 1858 por um arquiteto, Francisco Joaquim Bittencourt, família antiga do Rio. Interessante, eu conheci no Rio de Janeiro. Depois, ele fundou também o Liceu de Artes e Ofícios na Bahia. Hoje seria algo como as antigas escolas técnicas federais. É mais ou menos algo por aí. E o governo aí de vagabundo mudou o nome para Instituto Federal. Mas eram as antigas escolas técnicas federais. Foi criado também, lá em São Paulo, uma tal de Sociedade Propagadora da Instrução Popular, por iniciativa desse nome aí, ó. Veja bem que em 1873 ele está em São Paulo e ele realiza essa criação dessa escola e vai ensinar. Quando ele se torna ministro, em 1879, ele aí faz isso através de uma reforma. Por exemplo, liberdade de ensino e da frequência, abolição do ensino religioso obrigatório. Então, aquelas ideias que os protestantes levaram para São Paulo já foram aproveitados por ele, o Leôncio, já no Império sob Dom Pedro II. Permissão para que os escravos se matriculassem em escola pública. É isso aí. É história, rapaz. A história é bonita. Os caras tinham peito. Você vê que em 1955, 56, eu vi acontecer nos Estados Unidos as pessoas querendo botar os filhos pretos em faculdades brancas. Olha só, isso no Brasil é 1879, quase 100 anos antes. E tem gente que vive cuspindo no Brasil. Que isso, ó. Se a gente tivesse esse imperador aí por mais 50 anos, o Brasil seria outro completamente diferente. Com a educação dos sexos, até 10 anos de idade. Ou seja, as mulheres agora vão estudar. É ele, Dom Pedro, que institui por meio desse decreto. E criação do jardim de infância. Hoje chama educação infantil, mas naquela época chamava-se jardim de infância, para criança de 3 a 7 anos de idade. Então, além de criar o grupo escolar, além de criar o Liceu de Arte e Ofício, além de criar os liceus, ele também permitiu que as mulheres estudassem e que as crianças pequenas também tivessem o seu jardim de infância para começar a socialização. Olha, ele também fez algo interessante. Ele obrigava o governo a criar nas principais cidades das províncias escolas profissionais que obtivessem ou que objetivassem dar instrução técnica. Você lembra que tem escola técnica federal espalhada pelo Brasil todo? Pois é, vem desta época aí, ó. Não é algo novo. O cara diz, não, mas eu criei. Criou nada, rapaz. Quem criou foi o imperador, pô. O Império acabou legando à República escolas para a formação de professores em praticamente todos os estados da Federação. Era comum a gente saber dos famosos, né, institutos de educação, onde formavam as normalistas, que seriam as professoras do grupo escolar. Simples assim. Né? As faculdades, universidades, formavam já para o ensino secundário e para o ensino superior, propriamente dito.
Aí, em 1889, os marechais traíram o imperador, derrubaram o imperador e, claro, botaram o coitado Dom Pedro para morrer pobre, sozinho, na França, com um saquinho de terra do Brasil no bolso, para, na hora do enterro, julgarem sobre o corpo dele. Esse homem merece ser santo no Brasil, de tanto que fez por nós. E nós o extraímos. E sabe quem? Os marechais do Exército Brasileiro. Isso mesmo. Nada muda, né? Produzido pelo governo em termos de escola do Brasil durante todo esse tempo. Os marechais, a velha república, fizeram nada de novo. Ah, mas ampliaram aqui e ali, criaram um grupo escolar. Pois é, porra, mas tudo isso é cópia do Império. Eu não precisava de uma república para continuar fazendo. Pô. Então, quem gosta, tem bastante coisa interessante sobre a origem do grupo escolar e a modernização educacional que vai falando interessante. Nasce em São Paulo, depois é levado para todo o Brasil. De 30 para frente, acabou a República Velha, aí vem a ditadura Vargas. Sabe que aquele negócio que estava ruim? Pois é, aí só piorou. Em lugar de escola, esse ditador sanguinário gaúcho, Vargas, ele aleijou meu avô espetando espeto de bambu sobre a unha dele. Lá naquela tal delegacia especial da Nolaria, do capitão Filinto Miller, pois é, do Exército. A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Ou seja, o negócio era dar cargo. Hã? Parece até o governo de hoje, não parece? É criar cargo para os amigos, é ampliar a quantidade de funcionário público. Meu Deus! Começam a surgir vozes de professores e de intelectuais que estão dizendo, rapaz, tem que mudar isso. Nós não podemos continuar essa vergonha de mandar o imperador para a França, entra um monte de presidente do lugar e não melhora nada. Esse manifesto dos pioneiros pela educação nova é bastante interessante de ser lido, porque eles fazem proposta. Inclusive, tem bastante cabeças boas pensantes aí. Isso aí. O pior, eles entregaram ao governo esse manifesto e do governo federal nenhuma iniciativa surgiu neste período. É o período que vai até a guerra. O fim da guerra, o Getúlio não consegue se sustentar mais, porque ficou a vergonha, não é? Os pracinha brasileiros vai para a Itália derrubar um fascista chamado Mussolini e um nazista chamado Hitler. E aqui no Brasil tem um nazi-fascista que é o Getúlio, pô. Como é que pode? Tem que cair. E aí caiu. Bom, de 46 a 64, o Brasil vive de verdade um período de democracia, com a eleição do general Dutra, depois o próprio Vargas volta eleito, termina o mandato de forma covarde, suicida para cair fora da cadeia, depois vem o JK, passa todo o período dele com total democracia, vem o Jânio, que renuncia e fica o Jango. Nesse período, acontece a organização do sistema educacional. Isso em 46, pelo Dutra ainda. Para que o aluno chegasse a frequentar o ginásio, surge, então, um vestibular do primário para o ginásio. Seria para mudar da quarta para a quinta série hoje, você teria que fazer um vestibular. Por quê? Porque não tinha escola de ginásio, só tinha escola primária, grupos escolar, liceu só nas capitais. E aí ganha força, e ganha mesmo, um ensino voltado para a indústria, porque o Brasil começa a se industrializar com Dutra, Vargas, JK, e aí precisa de mão de obra qualificada. Então, Senai, Senac, é tudo dessa época aí para poder dar
emprego qualificado ao brasileiro, que deixa de cortar cana para fazer açúcar. Entendeu? Bom, de 64 até 85, os generais começam a organizar, então, o que Dom Pedro começou. Se foi bom ou se foi ruim, deixa a história daqui a 100 anos contar. Por enquanto, o que a gente pode garantir é que foi criado o Mobral. Por quê? Porque era quase 20 milhões de analfabetos no Brasil. Hoje são 14 milhões. Mas porque o governo precisa deles para poder se manter no poder. É ou não é? É só você ver quem passa muito tempo no poder e aí você já sabe quem precisa de gente analfabeta. É, quem está no poder. Pô. Houve a inclusão de currículos de disciplina como moral e cívica, organização social e política. É interessante que são voltadas para a cidadania. E o pessoal da esquerda odiava isso. Por quê? Porque se aprendia patriotismo. Se aprendia que é importante ser patriota. Não é ser nacionalista. Nacionalista deu lá o que deu na Alemanha nazista. Patriota é o que deu nos Estados Unidos da América do Norte. Uma nação próspera, democrática e que o cidadão sabe que o governo é seu empregado e não seu dono, pô. Bom, eles também criaram, para formar professor, a tal da licenciatura curta. E aí, além do curso normal, formava de primeira para a primeira a quinta série, aí a licenciatura formava para o ginasial e aí expandiu a rede de ginásio. A modernização da Universidade Brasileira também acontece nesse período dos militares. E aí eles vão dar um pulo gigantesco, criando 15 universidades do zero. Não existia, e aí eles criaram a universidade. É diferente de mudar o nome daquilo que já existe. Não. De 1985 até hoje, a República de Sarney, Collor, Itamar, Dilma, não sei o que lá, só deixa Dom Pedro II envergonhado. Aí está uma ideia desses governos, e para no Bolsonaro, porque eu não achei dado desse governo atual, é tudo muito bem escondido pelo IBGE, do o quanto do PIB vai para a educação. Da merreca que começou lá em 95, deu um pulo bem alto no governo Temer e no governo Bolsonaro começa a cair. Hoje está em 4 e pouco por cento do PIB. Então, além de tudo, esses malditos tiram dinheiro da educação. Aí não tem como dar aumento para o professor, construir coisas mais decentes para não cair na cabeça dos alunos. É assim que a coisa funciona. Eu vou te dar o meu exemplo para você entender. Eu estudei de primeira a quinta e fiz o programa de admissão. De primeira a quinta eu estudei álgebra. Você está vendo esse livro aberto? É esse livrinho de álgebra que está lá em cima. As professoras, gente, professora Aida, professora Juranda Caramês, ensinavam isso que aí está no livro. Isso aí é derivada, isso é limite, isso é integral, isso é matemática da quinta série. E no programa de admissão, o bicho pegava, você tinha que saber muito português, matemática, história e geografia. Senão você não entrava no ginásio. Era um pouco ginásio, e aí era muito difícil uma vaga no ginásio. Ok? Piorou? Não sei, você mesmo pode dizer. Olha você, olha teus filhos e vê se piorou ou melhorou dos tempos de Dom Pedro II até hoje. Nunca demos atenção à educação elementar. A gente deu muito mais atenção à educação superior. Você já pensou a burrice que isso é? O Dom Pedro que tinha razão. Você não consegue construir uma casa começando pelo telhado, porra.
Para chegar no telhado, você começa pela fundação, ou seja, pelo ensino fundamental. Depois você chega lá na universidade, no telhado. Cada governo que passou foi tirando o corpo da educação e aí foi empurrando para estados e municípios. Só que não dava o dinheiro. Ele ficava com o dinheiro que era arrecadado do mesmo jeito e não distribuía esse dinheiro para financiar a educação. Mudou alguma coisa com Fundeb? Mudou sim. Mas resolveu? Claro que não, porra. Claro que não. A solução está na federalização desse troço, como Dom Pedro queria lá atrás, que depois passou a bola para as províncias. A ideologia sempre prejudicou muito o desenvolvimento de uma política educacional de longo prazo. Desde 1922 para cá, coincidentemente a chegada dos comunistas no Brasil, a ideologia tem atrapalhado você planejar a educação para 20 anos, por exemplo. E que não seja o Poder Executivo planejando, mas sim o Parlamento, que é o lugar certo para o povo dizer o que quer na educação. E não o maldito do ministro da Educação, ele falando na arneira, criando besteira, enfiando o dedo no buraquinho dos livros para criança de 6 anos. Se faltava professor para Dom Pedro II, agora sobra pedagogo. Não existe faculdade que forma mais gente do que pedagogia e direito. Meu Deus. Mas nenhum licenciado de hoje é capaz de resolver os problemas que eu resolvia na 5ª série do ensino primário. A não ser que o cara faça licenciatura em matemática. Aí é covardia, né? Ou compreender os romances e as poesias que eu leio no grupo escolar. Por exemplo, eu li Machado de Assis, eu li poesia de Humberto de Campos. E aí, teus filhos leem, teus netos conhecem, pelo menos o negão aí chamado Machado de Assis, o cara mais inteligente da literatura brasileira que eu conheci em todos os tempos. Eu diria para você que se ele fosse branco, bonitão, ele estaria na literatura mundial. Mas ele é aquele negócio, né? É preto, é do terceiro mundo, brasileiro, numa época ruim, ficou sendo o nosso rei da literatura, mas não passou disso. Em compensação, nossos alunos sabem dançar funk muito bem. Mostram a bunda balançando no TikTok chinês. O gozado que as crianças chinesas não podem balançar a bunda no TikTok, porque lá é proibido. Ah? E você aplaudindo, e aí vai para cortar fita de inauguração de escola que o cara fez com o teu dinheiro e você ainda beija a mão dele e aplaude. Vai ser burro assim nos quintos dos infernos, né, cara? Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Por favor, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o seu não gostei. Compartilhe esse vídeo. Se o cara for teu amigo e você gostou do vídeo, manda para ele. Se você não gosta do cara, manda pro cara se aborrecer. Em especial, se ele for esquerdista. Aí, com certeza. Agora, não deixe de fazer um breve comentário. Além do gostei, fica lá. Valeu, cara. Ou, que besteira que você falou aí, de onde você tirou isso? Bom, eu tirei de um negócio chamado livro. E não foi só livro didático, foram livros também na literatura brasileira, foram livros publicados pelo IBGE, pelo IPEA. Pois é, teve um tempo que isso aí era possível. Agora não dá para acreditar em mais nada. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!